receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Amados, Romanos capítulo 8. Essa palavra está muito forte no meu coração. Eu compartilhei um pouco aqui de manhã. O tempo era curto. E eu quero compartilhar um pouco mais aqui agora à noite. Quero aprofundar um pouco essa palavra. Essa é uma palavra que o Senhor me deu já tem alguns anos. Tinha tempo que eu não falava sobre isso, mas esses dias o Senhor trouxe ao meu coração e ela tem amadurecido muito em meu coração, essa palavra. Ela tem ganhado muita vida. E como vocês sabem, eu sou pastor. E eu atendo pessoas, né? A função do pastor, primeiro é ensinar. É a primeira função do pastor, é ensino. Mas a segunda função do pastor é o aconselhamento individual. Né? É sentar e aconselhar. Então, é o que eu mais faço depois de pregar, é aconselhar. E eu percebo cada dia mais como é importante que o cristão entenda isso aqui. Como é importante que cada um de nós faça uma leitura desse texto sobre a nossa própria vida, à luz, lê a nossa vida à luz desse texto. Lê esse texto tomando nossa vida como exemplo. Que texto é, pastor? Um texto muito famoso, Romanos 8, 28, que todos nós conhecemos. Mas nós vamos ficar apenas no versículo 28. Nós vamos ir nos 2 versículos que completam esse texto, os quais muitas vezes são esquecidos nas prédicas sobre esse texto, mas que hoje nós vamos também usá-los para compreender melhor o texto. Romanos 8, 28, o apóstolo Paulo diz assim: e sabemos, observe que ele fala e sabemos, como quem diz, nós temos experiência com isso. Eu vivencio isso. Vocês, romanos, também têm visto isso. Isso não é uma teoria, não é uma coisa que eu acho. Coisa que nós sabemos. Nós sabemos disso. Nós sabemos, é um fato. Nós sabemos disso. O que nós sabemos, apóstolo Paulo? Sabemos que todas as coisas, não são algumas, são todas as coisas, contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Tem versão que fala pelo seu propósito, mas eu gosto mais dessa, pelo seu decreto. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Observe a expressão contribuem juntamente. Significa que as coisas contribuem juntas. Significa que as coisas talvez não façam sentido isoladas, mas numa conjuntura elas farão sentido, e farão sentido para o bem. O bem de quem? De uma pessoa que tem 2 características: que ama a Deus. E ela ama a Deus porque ela tem primeiro uma outra característica: ela foi chamada por Deus por um decreto. Deus o escolheu. Um decreto, uma ordem divina: vem para mim. Não fosse vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. Ninguém vem a mim se o Pai não trouxer. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, mas ninguém vem a mim se o Pai não trouxer. Então, a pessoa que ama a Deus e que foi escolhida por Deus, as coisas cooperam juntas para o bem dela. Não é que tudo que acontece na vida dela é bom, entenda. Mas é que as coisas acabam resultando em bem, porque Deus age assim. Tem uma versão mais moderna, eu não sei quem tem ela aí, se eu não me engano na NVI, que diz assim: Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Quem tem essa versão? Alguns têm. Deus age ainda nas coisas ruins, ainda nas coisas dolorosas, ainda nas coisas que geram mal, que são originadas de males e que geram males e frustrações e machucados e dissensões. Deus pode agir para resultar um bem para aqueles que amam. Mas que tipo de bem é esse, pastor? O bem está aí no versículo 29 e 30. Ele diz: porque os que dantes conheceu, também os predestinou. Deus deu um destino para eles,
para serem conformes à imagem de seu Filho. Deus permite que várias coisas aconteçam para que nós possamos ser aperfeiçoados e cada dia mais parecidos com Jesus, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, esse também chamou. Aqui Paulo vai falar agora o passo a passo da salvação. Deus primeiro escolheu, e os que Ele predestinou, Ele também chamou. Deus tocou, Deus converteu. A pessoa que estava de costas para Deus, andando para longe de Deus, disse: ei, fulano, vem para cá, ele acordou. Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí Paulo que ia perseguir, dá meia volta e passa a caminhar com a igreja. Quem ele escolheu, ele também chamou. E o que ele chamou, ele justificou. Como assim? Ele fez a obra da cruz alcançar essa pessoa. Ele pagou a conta por quem ele escolheu, por quem ele chamou. Ele justificou na cruz. E o que justificou, a esses também glorificou, que já é agora o estágio máximo, que se completará em nossas vidas, quando deixarmos esse corpo, que Paulo fala, quando deixarei esse corpo, que me faz sofrer, que ainda me causa vergonha, e deixaremos esse corpo e teremos um corpo transformado, como o corpo que Cristo tem, um corpo livre do pecado, na natureza livre do pecado. Aí a glorificação, que é o estágio final do crente. Mas até lá, todos os eventos na nossa vida serão usados por Deus para esse fim maior, para que os propósitos eternos, perfeitos, bons, perfeitos e agradáveis, se manifestem, se realizem, se materializem em nossas vidas. E o que cabe a nós é buscar interpretar tudo o que acontece em nossas vidas por essa ótica da soberania e da providência e do cuidado de Deus. E manter um coração crente, quebrantado, sensível, obediente. Pastor, me dá um exemplo. Então eu vou exemplificar com o grande exemplo que eu tenho para esse texto aqui. Eu tenho dois grandes exemplos para esse texto. Eu tenho vários grandes exemplos para esse texto. Mas os dois principais que eu mais gosto, que é Davi e José. E vou exemplificar com Davi hoje. Há alguns anos atrás eu li esse texto e Deus falou comigo: Diogo, observa a vida de Davi. Os pessoal falam: a vida de Davi, observe como ele me amava. Observe que eu escolhi Davi, eu achei Davi. Olhe como as coisas na vida dele, tudo se encaixa para um propósito maior, para o bem dele e para o bem do meu plano na vida dele. Por quê? Porque ele me ama e porque eu escolhi. Tem alguém aqui que ama a Deus e que foi escolhido pelo Senhor? Então tudo vai cooperar para o seu bem. Mas o seu bem não é o bem que... Então tudo vai cooperar para eu ter o casamento dos meus sonhos. Não é isso. Tudo vai cooperar para eu alcançar o meu apartamento. Não é isso. Tudo vai cooperar para eu conseguir o emprego dos sonhos. Não é isso. Tudo vai cooperar para o seu bem. Um bem que talvez nem você deseje ainda, mas que vai ser bem. Que vai ser bênção. E que trará uma satisfação plena. E cabe a nós ter uma postura, uma visão correta sobre as coisas. Então Davi é um grande exemplo disso. Eu quero trabalhar com ele. Davi, ele amava muito a Deus. Eu sempre costumo dizer que Davi é o grande xodó de Deus na Bíblia. Deus demonstra muito afeto por Davi. Mesmo depois de morto, Deus fica dizendo: por amor a Davi, por amor a Davi, por amor a Davi. Olha que ele não fala isso de Josias, que era um homem justo, um rei sem falhas, quase sem falhas. Ele não fala isso de Ezequias, ele fala de Davi. Não fala de Abraão. Ele fala por amor. Abraão até ele fala, né? Pela promessa que eu fiz a Abraão, mas ele não fala por amor. Ele não fala por amor de Moisés, ele fala por amor de Davi. Davi era um cara especial no coração de Deus. E Davi também é a pessoa que diz para Deus na Bíblia: eu te amo. Ele quebra paradigmas. Sabe que às vezes, por exemplo, até um tempo atrás não era comum um homem falar para o outro: eu te amo. Hoje é mais comum. E nós crentes fomos pioneiros nisso. Hoje até no mundo eu vejo pessoas falarem, né? Até outro dia, se um amigo fala: eu te amo, é uma coisa meio gay.
né? E a não ser quando alguém bebia, né? Aí bebia, eu te amo muito, brother. Né? Tem essas coisas aí, né? Mas então, havia, por exemplo, pais não falavam muito isso para os seus filhos, era mais mãe. Naqueles tempos, as pessoas não costumavam se referir a Deus assim, eu te adoro, eu te exalto, magnânimo, altíssimo, Senhor. As orações eram assim. Mas Davi, ele quebra, ele fala no Salmo 18, é o único lugar em todo o Antigo Testamento que tem essa frase, eu te amo. Ele fala para o Senhor, eu te amo, Senhor, força minha. E tem um outro lugar, que não é eu te amo, é eu amo o Senhor, que é o Salmo 116, versículo 1, que é um salmo também atribuído a Davi, por João Calvino e outros estudiosos, que ele fala, eu amo o Senhor porque me ouviu. Só Davi faz isso. Se der depois de Davi, um eu te amo para Deus, só acontece em Pedro, né? Pedro que fala lá em João capítulo 21, a Jesus, Senhor, sabes de todas as coisas, e tu sabes que I love you. Então, olha que Davi é um cara especial, um cara escolhido por Deus. Então, essa promessa aqui tem que se cumprir na vida dele. E vamos ver como se cumpre aqui em alguns minutos. Nós poderíamos aqui dar vários exemplos, mas nós não temos tempo para isso, escolhi alguns aqui. Eu quero aprofundar algumas coisas que eu não falei de manhã e reforçar outras que eu falei pela manhã aqui. Gente, Davi, ele é caçula de 8 irmãos. Geralmente o filho caçula, ele é mimado, quanto mais um filho caçula de 8. Porque um filho de caçula de 8, geralmente o pai está mais idoso. Quando o pai tem um 8º, ele está com uma certa idade. Então, e os filhos da velhice, eles são mais queridos. A Bíblia diz que Jacó amava muito José e também Benjamim, porque eram filhos da sua velhice. É comum que os caçulas sejam mimados, que o pai vira meio que um avô, né? A mãe vira meio com uma avózona, fica mimando. Eu bati muito no primeiro, eu não tinha paciência com o primeiro, coitado. Mas esse aqui eu vou mimar, que é meu tio, que eu não bato, não faço. Até às vezes mima demais. E Davi, 8º filho, deveria ser assim, mas não era, gente. Pelo contrário, era um filho rejeitado. Para você ter ideia de como ele era rejeitado. O grande homem daquele tempo em Israel se chamava Samuel. Samuel era um profeta de nível internacional. Samuel era o cara. Samuel era o herdeiro espiritual de Moisés, de Josué, de Gideão. E mesmo tendo consagrado Saul como rei, Samuel ainda era o homem mais querido, mais estimado em Israel. Abra comigo em 1 Samuel 16, por favor, você acompanhando essa palavra na Bíblia. 1 Samuel 16. Observe que Samuel vai fazer, por ordem de Deus, Deus fala a Samuel, Samuel, vai lá em Belém, na aldeia de Belém, na casa de Jessé, porque eu escolhi um rei para reinar no lugar de Saul, a quem eu rejeitei. Gente, Belém é uma aldeiazinha muito pequena em Israel, muito aquém da importância do profeta Samuel. Não que Samuel fosse soberbo, não que Samuel se recusasse a ir, mas que ele não costumava estar nesses vilarejozinhos. Quando Belém recebe a visita de Samuel, a cidade fica apavorada, eles ficam estupefatos, Samuel está aqui. Olha o versículo 4 para você ver, diz que os anciãos saem para recebê-lo tremendo. Olha o versículo 4. Os anciãos saem tremendo para recebê-lo. É uma figura magnânima. Ele é muito importante. E aí, quando ele chega em Belém, ele chega meio disfarçando, para não dar a entender que ia consagrar um rei ali, ele queria consagrar o rei dentro de casa, para não rolar o boato. Mas ele chega para Jessé, isso está intrínseco no texto, porque Deus mandou, chame Jessé para um sacrifício, de Jessé, prepara um sacrifício, chega no cantinho de Jessé, ó, eu vou consagrar um rei entre seus filhos. E a gente, como é que é? Reúne os meninos, reúne todos os seus filhos, que eu vou consagrar um rei. Meu amado Jessé começou a correr.
a preparar a casa, a preparar comida, e mata carneiro. Jessé tinha alguns servos, e os servos começam a trabalhar, a mulher de Jessé começa a trabalhar, e cadê o menino? O menino não podia não estar em casa, reúne todo mundo, traga os meninos, aí chama os filhos de Jessé daqui, dali, e chama os meninos, e bota todo mundo de casa, e aquela expectativa, e os vizinhos só assim, ó, o que está acontecendo na casa de Jessé? O que está acontecendo na casa de Jessé? Né? Todo mundo comentando, a hashtag no Facebook era Samuel em Belém. Samuel na casa de Jessé. Por que está rolando? Todo mundo olhando assim, curioso. Rapaz, e aquele movimento da casa de Jessé, os meninos chegando, se arrumando, tomando banho, botando a roupa bonita, se vestindo bem, e aquele cheiro de carneiro assado, o vinho bom sendo preparado, aquele movimento, todo mundo, gente, um dia histórico para Belém, para Jessé, nunca viveram algo nem perto disso, gente. E Jessé reuniu todos os filhos para isso, mesmo Davi. Gente, mesmo que ele não acreditasse que Davi pudesse ser rei, ele ao menos chamava o menino para ver o profeta, para ver um dos irmãos ser consagrado, para participar daquela festa tão linda. Nem isso. Davi fica fazendo uma função que qualquer servo poderia fazer, ele fica tomando conta das ovelhas durante aquele momento. Eu não sei se Davi não foi chamado, ou se Jessé mandou ele sair. Olha, Davi, vaza, para não passar vergonha com você. Você é miúdo, você é estranho, você é ruivo, não sei o que motivou Jessé, porque Jessé não tinha esse afeto por ele, mas Jessé manda ele sair, gente. Ele não é convidado. Gente, ele viveria uma das experiências mais chatas que podemos viver, que é você chegar num lugar, em casa, e ter acontecido um grande momento, e você só ficar ouvindo um comentário, porque você não participou, porque ninguém lhe chamou. Isso é muito duro. Isso é muito ruim. Davi não era estimado, Davi não era querido. O versículo 10 fala assim, que Jessé passou os seus 7 filhos diante de Samuel. E essa expressão, os seus 7 filhos, parece que dá a entender que Davi não é filho. Que Davi não é outra coisa, é um menino que eu criei aqui, sei lá, eu não gosto desse menino, não considero meu filho. Davi só aparece em cena quando Samuel para, depois de olhar para o 7, Samuel não entende o que está acontecendo. Samuel fala assim, vem cá, acabaram seus filhos? Ele força Jessé. Jessé é incapaz de fazer assim, ó, quando acabou o último, para ele ter mais um. Não, Jessé prefere não chamar Davi. Ele prefere ficar calado do que chamar Davi. Olha que coisa. É Samuel quem força ele, acabou. Aí ele fala, não, tem um aí. O menino está lá, o menor, está com os pastos. Samuel fala, ninguém vai comer, tem festa enquanto ele não chegar. Eu imagino a cara dos irmãos, é brincadeira isso. Se não é a gente, vai ser Davi. Que saco, espera Davi. Alguém chama Davi. Oh, meu Deus. Aí Davi vem vindo. Quero ver se quando Davi pisa na porta de casa, Deus fala, Samuel, pode ungir, é esse o meu escolhido. E Davi é ungido no meio dos seus irmãos. E Deus fala uma coisa a Samuel, porque Samuel a princípio se impressionou com Eliabe. Quando ele viu Eliabe, o primeiro primogênito, rapaz, olha a cara de ungido que esse cara tem, esse é ungido, certamente. Samuel errou, viu? Se Samuel errou, quanto mais você. Certamente esse é ungido do Senhor. Samuel, a Deus disse, Samuel, não olhe para a aparência, eu olho o coração. Tem um menino cujo coração é segundo o meu. Atos 13, 22. Achei a Davi, homem segundo o meu coração. Agora, eu lhe pergunto, gente, um menino rejeitado, ele deveria ser um menino problemático. Deveria ser um menino amargo. Ele deveria ser um menino duro, raivoso, revoltado. Mas não. Davi é o mais gracioso. É o mais leve, é o mais servo, é o mais amável. Seu próprio nome Davi significa o amado, e Davi era assim, Davi era apaixonante. Se você estudar a Bíblia, você vê que Davi, onde ele chegava, as pessoas olhavam para ele e o amavam. Por isso que Saul, mesmo endemoniado, olhou para ele e o amou. Jonatas olhou para ele e o amou. Mical olhou para ele e o amou. O povo se derretia com Davi. O que era isso? O menino era gracioso. Você tinha gentil presença. Menino rejeitado. Por quê? Como assim? Sabe o que aconteceu com Davi? O pai incentivava os filhos, os 3 mais velhos,
aparecem logo assim a serem soldados, porque ser soldado era o máximo que uma família que não é importante podia ser, soldados. Davi lhe disse: não, esse menino vai para o pasto, vai ficar com as poucas ovelhas, palavras do seu irmão Eliabe, no capítulo seguinte. Eliabe humilhou ele um dia: você vai fazer o que aqui, guri? Vá cuidar das poucas ovelhas. O pai botou ele para um trabalho menor, e ele ficava sozinho, isolado, não era um querido, não tinha comunhão boa com a família, e ele, em vez de se amargurar, aquilo jogou Davi para os braços de Deus. Davi não aprendeu a usar espada, ele não sabe usar espada ainda, tanto que você vai ver em 1 Samuel 17, que Saul dá a armadura, ele fala: não sei usar isso, eu vou de funda, eu vou de cavalo de pastor, porque eu não sei usar espada. Mas aprende a tocar harpa, e ele fica tocando harpa para Deus, e ele fica se apegando ao Senhor. A rejeição familiar, os problemas familiares, as dores, as mágoas, em vez de amargurarem Davi, fazem ele ficar mais crente, mais amigo de Deus. E no pasto ali, Deus adota Davi. Davi não tem muita referência de pai, mas ele sabe o que é ser um bom pastor. Ele é um bom pastor, ele cuida bem das ovelhas, e ele compõe o mais famoso dos salmos: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele não fala: o Senhor é meu pai, ele fala: meu pastor, porque eu sei o que eu ser um bom pastor. No Salmo 27, versículo 10, Davi fala assim: quando meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Observe que ele não fala se, ele fala quando. Ele tem certeza que chegaria um dia que seu pai e sua mãe lhe virariam as costas, mas ele fala: eu já tenho um amigo que me ama mais do que papai e mamãe. Olha o que Davi vai desenvolvendo no coração. Ele não é amargurado, ele não é revoltado, ele vai se lançando em fé, se lançando em Deus. No Salmo 71, versículo 5, ele fala assim: desde a minha mocidade, tu és minha esperança, Senhor. Versículo 6, desde que eu saí do ventre da minha mãe, o Senhor tem me sustentado. Ele vai se apegando, quanto mais ele é rejeitado a Deus, em casa, mas ele se apega a Deus, mas ele adora, mas ele serve, mas ele se quebranta, mas ele fica um homem sensível, amoroso. Davi era pastor, e Deus queria um pastor para reinar em Israel, um homem que olhasse com amor para as pessoas. Esse era Davi. Tanto que quando ele cometeu o pecado com Batseba, lembre como Natã confrontou ele. Falou assim: Davi, vou te contar uma parábola. Tinha um homem que tinha muitas ovelhas, e seu vizinho tinha uma ovelhinha só. E esse homem quis dar um banquete, em vez de matar uma ovelha sua, matou a única ovelhinha do vizinho pobre. Davi disse: o quê? Que absurdo, porque ele era humano. Que absurdo, esse homem tem que morrer. Natã disse: esse homem é você, David. Ele aí caiu a ficha: eu pequei. E se arrependeu, quebrantado. Pastor, Davi era um pastor, um homem sensível, por quê? Porque as dores não amarguraram, as dores lhe quebrantaram. O ser rejeitado não gerou revolta, o ser rejeitado gerou um coração amoroso, capaz de absorver quem era rejeitado. Em 1 Samuel 22, você vai ver que os rejeitados de Israel se reúnem e vão atrás de Davi. Pessoas amarguradas, pessoas feridas, os párias da sociedade procuram ele porque ele sabia mais, ele sabia quem eram, e ele ama tanto essas pessoas, ele cuida tão bem delas, que eles são capazes de dar vida por Davi. Mas onde Davi aprendeu isso? Na rejeição, no amor de Deus, na adoção de Deus, ele aprende. E um exército de pessoas ruins, que ninguém queria em Israel, se torna um exército, o exército mais poderoso de Israel, eram os valentes de Davi. Pessoas amarguradas, rejeitadas, mas que num rejeitado, que sabia amar rejeitado, encontraram graça de Deus. E Davi era tão sensível, gente, tão sensível, que uma vez ele, nessas batalhas dele, nessas fugas de Saul, que ele respeitava o rei, ele não afrontava o rei, nessas fugas de Saul, um dia ele estava na caverna, ele estava com sede, e ele fala: eu estou com sede, mas que pena que só tem água lá dentro do arraial dos filisteus, nós não vamos lá para buscar água, eu estou com sede. Aí ele se cala. 3 dos principais soldados dele, homens antes rejeitados, agora restaurados no amor de Davi, se reúnem,
sem falar nada com ele, diz: vamos lá buscar água para o nosso rei. E eles entram no meio do arraial dos filisteus disfarçados, vão escondidos, pegam água para Davi e trazem, orgulhosos. Aí diz: rei, água. Ué, onde vocês pegaram essa água? Eles, achando que tinham feito algo muito bom, pegamos lá, no arraial dos filisteus. Vocês são malucos? Vocês arriscaram a vida para me dar água? A minha sede não vale a vida de vocês. Essa água podia ser o sangue de vocês. Longe de mim beber o sangue de vocês. Ele derrama água. O sangue pertence a Deus. Olha a sensibilidade desse homem. Se fosse talvez um menino mimado em casa, um menino que recebe mimasse, que não tivesse a rejeição, sabe o que faria? Um copo só. Só trazia um copo para o seu rei. Mas não era. É um homem que as dores formou num caráter segundo Cristo. A Bíblia diz que Jesus foi um homem de dores, um homem formado, que aprendeu nas dores também, cujas dores moldaram o Cristo que nós amamos. Ele não poderia vir como um príncipe mimado, porque o que ele viveu, a humilhação, a dor, o sofrimento, a família pobre da qual ele veio, forjaram o seu caráter amoroso, perdoador, compreensivo. Você entende isso? Pastor, o que você quer dizer com tudo isso? Eu quero dizer, meu amado, que a rejeição de Davi na sua família foi fundamental para que Deus fizesse a obra que fez na vida dele. Se Davi não fosse rejeitado em casa, ele não teria o coração que tinha, e Deus não teria o chamado para ser o que foi. E Deus não seria tão apaixonado por Davi como foi. Pastor, mas o que isso quer dizer para mim? Eu quero dizer para você, que eu sei que você também tem dramas familiares, como eu tive, e eu ainda tenho alguns. Nós temos mágoas, feridas do passado, rejeições, pais ausentes, mães ausentes, pais abusadores, irmãos que não nos amam, pessoas que nos humilham, casamentos que não deram certo, feridas que pacificaram, e às vezes a gente olha para tudo isso com um olhar de revolta, como se fosse uma coisa muito sem sentido o que aconteceu, muito ruim, mas eu quero lhe dizer o seguinte: tudo isso no Senhor coopera para o bem, coopera para formar em você alguém sensível, alguém apegado a Deus, alguém quebrantado, alguém crente. Você tem que usar tudo isso como combustível para amar ainda mais a Deus, para glorificar a Ele, para entender o amor dEle, que te ama ainda quando o pai não, ainda quando a mãe não, ainda quando o irmão não. Eu sei os dramas que eu vivi, que eu passei. Eu tive alguns dramas bem sérios na minha paternidade, bem complicados. Mas eu tenho ciência absoluta de que foram fundamentais para que eu me apegasse mais ao Senhor. Só que quando você não compreende isso, você fica amargurado, fica revoltado demais. Eu vivi isso. Que injustiça, logo eu. Não, meu amado, você foi escolhido por Deus para viver algumas coisas, para que em você se revele algo excelente através da dor. Paulo diz em Romanos 5 que nós nos gloriamos na tribulação, porque a tribulação, ela gera uma paciência diferente, uma paciência no que Deus está fazendo, e essa paciência nos dá experiências com Deus. E essa experiência com Deus faz com que a gente prove o amor de Deus derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. E quando esse amor é derramado, não ficamos confundidos, sabemos quem somos. Davi, ele sabia quem era, ele confiava em Deus, ele era alegre, ele compunha salmos, ele cantava para o Senhor, ele era um menino cheio de graça. Por quê? Porque ele entendeu o Deus que o amava mais do que o pai, mais do que a mãe, mais do que os irmãos, e se apegou a esse Deus. Ele não ficou mendigando: papai me ama, mamãe me ama, meu pai não me ama, eu vou usar droga. Eu vou me revoltar porque minha mãe não me ama, ninguém me entende, ninguém me ajuda. Não. Você entende? Sabe quem recebe amor? Eliabe. O que Eliabe virou? Tu viu que o amor de pai e mãe é ruim? Não é bom. Mas na vida de Davi, que era escolhido, essa rejeição gerou algo bom. Eliabe virou o quê? Um cara sem noção, um cara invejoso, amargo.
Eliabe, mais velho, o orgulho de Jessé. Davi não. A rejeição verá um menino quebrantado, humilde, servo, amoroso e apegado a Deus. Toca no seu irmão, diga ele assim: usa tudo como combustível para aprofundar sua vida com Deus. Deus pega as coisas loucas para confundir as sábias, as coisas rejeitadas que não são desprezíveis, para Ele trabalhar, para Ele mostrar a glória dEle. O menino do pasto. Você entende isso? Está entendendo? Eu vou continuar um pouquinho nesse ponto aqui. Se der tempo eu passo para outro. Se não der, a gente vai ficar nele. Acho que lá tem um tempinho ainda. Olha para cá. Eu vou... Observe José. José era um menino mimado. Zezinho era mimado. Zezinho tinha 17 anos e não trabalhava. O que não é comum para a época, para a cultura. Ele ficava em casa. Papai só deixava ele ir dar recado e voltar. Os irmãos trabalhando e Zezinho só fofocando. Papai, Rubem fez isso. Papai, Simeão fez isso. Papai, Judá fez isso. O pai dá uma roupinha bonita para ele, ele fica todo... ninguém tem aquela roupa de marca. Todo mundo usa a roupa da C&A. Mas Zezinho usa Brooksfield. Né? Zezinho usa a roupa, né, da Lacoste. Zezinho é mimadinho, todo quietinho. Quando tem um perigo, Êxodo 33, a Bíblia diz que Jacó pega Zezinho e bota lá atrás. Última coisa que ele quer que Esaú toque. Gênesis 33, que Esaú toque. Aí o que Deus faz? Deus permite que os irmãos peguem Zezinho e joguem num poço e vendam como escravo. Eu falo mais sobre isso numa mensagem que está no YouTube também, que é: você precisa ser plantado. O que acontece com o Zezinho? Ele fica lá no Egito: eu vou ficar aqui em depressão. Que maldade. Come, Zezinho, trabalha, Zezinho. Não! O que fizeram comigo foi um absurdo. E Deus permitiu isso. Ele é o maior culpado, eu era fiel a Deus. Não. A graça, ele disse: não, se Deus mandou aqui, tem um propósito. Ele trabalha, ele é gracioso, ele é feliz, ele é um bom servo. O menino mimado vira um escravo tão bom que é promovido. E no dia que ele reencontra os irmãos, em Gênesis 45, os irmãos estão assim, tremendo diante dele. Ele fala assim: fiquem tranquilos, Deus me enviou para cá através das vossas mãos. Ele entende que Deus agiu na humilhação, na perseguição, Deus agiu na traição, na maldade da família, na inveja. Deus agiu para fazer algo bom na vida dele. Você entende isso, meu amado? Diga ao seu irmão assim: tudo coopera para o bem de quem ama a Deus, querido. Muda o seu olhar sobre as coisas, muda a sua modo de ver. Mas meu pai foi ruim, mas é isso aí, é para gerar algo bom em você. Minha mãe foi ruim, meu irmão, foi para gerar algo especial. Se eu tivesse a mãe de fulana, não, Deus quer que vai ser a sua mãe, o seu pai, para nesse desafio você se moldar alguém sensível, alguém amoroso, alguém cheio da graça de Deus. Jesus era rejeitado pelos irmãos, isso foi bom, porque o fez se apegar ainda mais ao pai. Os irmãos zombavam dele. João 7, vai lá para a Judeia ser reconhecido. Ninguém que quer ser reconhecido fica aqui escondido. Vai. Zombavam dele. Isso foi bom para Jesus. Cooperou para o propósito de Deus na vida dele. Olha para a vida assim, sabendo que Deus tem o controle. Eu nasci com essa enfermidade, com essa dificuldade, com essa limitação, nessa família ruim, tive um marido ruim. Não, tudo está no controle do Senhor e Deus usa tudo para o bem. Você entende isso, meu amado? Olha que coisa legal. Davi tinha 3 irmãos, soldados, que estavam perto do rei. Soldados ficavam mais próximos do rei. Davi nunca tinha visto o rei na vida. Mas quando o rei tem um problema sério lá por causa do endemoniamento dele, o rei pede: eu quero alguém que toque harpa. Davi é o menino da família que não é soldado, ele é harpista. Talvez ninguém na casa dele valorizava isso.
Mas o que é preciso para estar perto do rei agora? Tocar a harpa. Justamente o que Deus fez Davi ser harpista. Aí o menino passa na frente de todo mundo. Ó. Imagina a cena. Eliabe, Abinadab, vindo Davi com a harpinha indo para a sala do trono do rei. Eliabe, vai para onde, moleque? Eu vou tocar para o rei. Oxe. Ali, ó. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados por seu propósito, por seu decreto, pela sua vontade. Você entende isso, meu irmão? Pode aplaudir o Senhor por isso, porque Deus é bom. Pode glorificar a Deus por isso. Pelos seus dons. Tem gente que reclama do dom que tem. Eu queria ter outro dom. Outro talento. Esse talento meu. Você quer pegar esse talento? Não, irmão. O seu talento é o que Deus quer para você. Seja grato, use. Aperfeiçoe esse talento. Porque sabe o quê? O rei falou assim, ó, leia 1 Samuel 16, o versículo 8, se não me engano. Versículo 18, o rei fala assim, ó, traga alguém que toque bem. Traga alguém que toque bem. Quando sugeriram para ele uma harpista, ele falou, eu quero alguém que toque bem. Davi tinha um talento e valorizou seu talento. Ele ficou, não, meus irmãos que são bons, diz, essa harpa aqui, para que não, ele tocava bem. Diga assim, irmão, assim, ó, valorize o seu talento, diga, valorize o seu dom, use, desenvolva. Deus tem um propósito com o seu dom, com o seu talento. Amém? Tenho pouco tempo, gente, mas essa mensagem é tão gostosa. Vou falar mais uma coisinha aqui. Olha para cá. Outra coisa sobre Davi, ó que legal. Davi, gente, ele pastoreava as ovelhas do pai dele. E Davi tinha um amor, um carinho por aquelas ovelhas, talvez até por ser rejeitado em casa, ele ficou amigo das ovelhas. Tem gente que é assim, né? Tem menino que o melhor amigo é o cachorro. Ele ama aquele cachorro porque não tem irmão, não tem ninguém. Não tem amigo, e vai, o cachorro é a vida, cachorro ama o cachorro. Conheço algumas mulheres solteiras que têm uns gatos em casa, uns cachorros, um negócio que o cachorro é a vida, o cachorro é tudo. Aí fala assim, eu tenho que ir para casa porque Jorge está com fome. Aí você fala assim, aí você fala assim, deve ser o marido dela. Não, o cachorro. Jorge é o cachorro, ela tem que, sabe, um negócio. E é engraçado isso. E Davi, ele se apega muito às ovelhas. E, gente, interessante que o comum são que lobos ataquem o rebanho. Mas no de Davi, aparece urso, que é uma coisa rara. No de Davi, aparece leão. Aí você pensa, poxa, logo o cara é abençoado por Deus. Às vezes no rebanho de Zequinha ali, nem mosca aparece. No de Davi, ungido, escolhido, vem leão e vem urso. Pelo menos uma vez veio um leão e um urso, mas o texto dá a entender que pode ter vindo até mais, porque ele fala assim, rei, sempre que vinha um leão, sempre que vinha um urso. Sabe o que Davi faz? Ele luta com o leão, ele luta com o urso, ele é valente, ele ama aquelas ovelhinhas, ele toma da boca do leão. Se fosse eu corria, gente, eu deixava comer aquelas ovelhinhas. Corria. Eu vou lutar pelas ovelhas de verdade, vocês, né? A ovelha bicho, eu corria. Mas Davi tem um amor por aquelas ovelhinhas, ele luta por aquela ovelhinha, ele toma da boca do leão, não vai comer a minha ovelhinha, não vai comer, ele mata o leão. Ele mata o urso. Gente, observe. Sansão matou um filhote de leão. Pode ler em Juízes. Ele matou um filhote de leão. E todo Israel ficou sabendo. Rapaz, soube da história aí? Não. Sansão matou um leão. E era um filhote. Está no texto, um filhote de leão. Todo Israel falava. Sansão matou um leão. Sansão. Rapaz, Sansão é terrível. Matou um leão. Um filhote. Davi matou urso. Matou leão. E ninguém falava nada. Ninguém fez um post no Facebook. Ninguém falou, ninguém comentou, não rolou no WhatsApp, não nada. Em casa ninguém parabenizou, pai não parabenizou. Você vê que o irmão dele trata ele como um menino desprezível quando ele quer enfrentar ele. O irmão dele despreza, não como um menino que matou o leão, não, ninguém está nem aí. Agora imagina a cabeça de Davi, poxa, eu me esforço, eu arrisco a minha vida para salvar o rebanho do meu
pai, eu mato um leão, eu mato um urso, ninguém está nem aí, ninguém me valoriza, ninguém me reconhece, ninguém me parabeniza, não tem recompensa nenhuma. Ó vida, ó céu, vida miserável, povo miserável, ó que raiva dessa vida, que raiva de tudo. Não, ele é um cara, ó, Deus está no controle. Há um propósito nessas batalhas que ninguém vê. Há um propósito nessas batalhas que ninguém reconhece, que não há recompensa muitas vezes, que só eu e Deus sabemos que eu travei. Há um propósito, ainda que eu não esteja ganhando nada hoje, eu vou continuar fazendo o que é certo, o que eu creio, me esforçando, porque há um propósito. Aí ó, o que acontece um dia, olha para que interessante, Davi vai levar pão para os irmãos. Observe que tem 3 irmãos dele na guerra, Eliabe, Abinadab e Samar. Tem 4 irmãos em casa. Nenhum dos 4 vão levar pão. Quem vai levar o pão? Davi. Gente, Davi em casa, sabe o que Davi era? Tipo, você entendeu o que Davi era? Davi era tipo uma Cinderela em casa. Lembra da Cinderela? Cinderela, coitada, tem a madrasta, aquelas irmãs, né? Horríveis. Não só horríveis fisicamente, horríveis porque eram pessoas más, né? E a Cinderela, coitadinha, ficava ali. E assim, mas Cinderela! Faz isso! Cinderela! É assim que eu vejo Davi. Menino que é meio que um servo em casa, não é filho direito. O pai de Davi vai jogar pão para os seus irmãos. Ele vai lá, vai colocar pão, queijo para os irmãos. Davi, primeiro, paparico, o chefe lá, o capitão, dá para ele tratar bem seus irmãos. Aí Davi vai lá, tudo é serviço. O menino é alegre, menino animado, cheio de Deus. Os outros 4 irmãos, os outros 4 irmãos eram mais velhos do que ele. Jessé não manda ninguém levar o pão e nem o queijo, manda Davi. É um Cinderelo, Davi. Lá vai Davi levar para as filhas da madrasta, né? Da bruxa, da mulher má, bruxa, né? Que é a Cinderela. Ela vai levar. É bruxa a mulher, sei lá, madrasta. Aí ele vai levar lá o pão. Aí ele chega lá, gente. Aí ele vê lá o exército de Israel assim, todo mundo recuado, e um gigante gritando. E de repente que ele chegou bem na hora, que Golias, todo dia, numa certa hora, saía e ficava gritando, e xingando Israel, não tem homem não, não tem homem aí não tem um homem aí, não tem um homem para me enfrentar, tá aí. E todo mundo com medo. Aí Davi chegou e disse, oxi, Davi era baiano, né, falou, oxi. Ô gente, que negócio é esse aí, pai? Esse cara não é crente não, gente. Vocês são crentes? Quem é esse incircunciso, esse demoniado aí, para ser maluco? Vocês são crentes. Vocês são um exército do Deus vivo. Ninguém vai enfrentar esse homem, não. Gente, pois você está maluco? Quem vai lá? O tamanho do homem, rapaz. Ele não é crente, mas ele é forte. Rapaz. Onde não vai, não. Você é doido. Eu não vou, não, velho. Davi disse, rapaz, é brincadeira, ninguém vai, não deve, não. Davi disse, esse cara ele é tão forte que o rei disse que quem matar esse cara vai casar com a filha dele. O rei vai dar muito dinheiro, muito ouro para esse cara, que vai ficar rico e não vai pagar imposto. Ele disse, como é que é o negócio? Como é que é esse negócio aí? Quando ele está assim, se interessando pelo negócio, aí Eliabe entra na história, está no capítulo seguinte aí, 17, que está com a Bíblia aberta. Eliabe entra na história e fala assim, você veio fazer o que aqui, menino? Seu menino, vai para casa, maldoso, perverso, você veio espiar a batalha, né? Se você é perdido com isso, vai cuidar das ovelhinhas, Davi. Você, bicho ruim. Aí observe, se fosse uma pessoa, aí eu digo de novo, uma pessoa amarguradinha, uma pessoa, eu estou aqui querendo fazer o bem, meu irmão fica me humilhando. Não, ou então fazer o quê? Batia a boca com Eliabe, você fica me humilhando. Não, ele faz, Eliabe, o que eu fiz com você? Não, me deixa, Eliabe. E pergunta a outra pessoa, vem cá, é verdade mesmo? O que é que vai ganhar mesmo que matar o gigante? Observe, ele é um cara totalmente ligado no que Deus está fazendo. Sem mágoa, sem amarra, sem perda de tempo, com briguinha, com discussãozinha, porque o irmão humilhou, porque não sei. Ele não tem isso. Aí quando ele está nesse negócio de que eu vou, rapaz, interessado, alguém diz, o rei tem um menino interessado aí, tem um jovem aí que chegou aí, está interessado em mim. O rei disse, traga para eu ver. O texto fala que quando Davi vem entrando na presença do rei, o rei diz, vai nada. É a primeira coisa que o rei fala, não vai não. O quê? Esse menino aí? Não vai de jeito nenhum. Você é um menino, um moleque, você quer enfrentar o gigante? Sou eu mesmo, sim, senhor. Não turbe o vosso coração, não, ninguém fique preocupado, eu vou enfrentar o gigante. Você vai enfrentar o quê, menino?
Vai nada, o cara é gigante, é forte, poderoso, desde novo, guerreiro. Você é um menino, rapaz, vai enfrentar esse... Brincadeira, como é que manda um menino desse aqui? Aí Saul continua perturbado. Aí o rei fala assim, Davi fala assim, rei, deixa eu falar uma coisa com o senhor. Eu estou parafraseando Davi, mas imagina que eu vou dizer, rei, tem uma coisa que agora encaixou na minha cabeça. Agora eu entendi, rei. Eu entendi algo que Deus fez na minha vida. Rei, deixa eu lhe falar uma coisa, rei. Rei, eu pastoreava as ovelhas do meu pai. E vinha leão. Como é que é, menino? Leão? É, leão. E você fez o quê? Matei o leão. Matou o leão, matei. Mas veio o urso. O urso, e eu matei o urso. O rei disse, você matou o urso? Matei o urso e o leão. Eu disse, rapaz, você... É verdade mesmo, eu imagino, né? Diante de Deus, né? Matei urso e matei leão. Aí disse, meu menino, como eu matei urso e matei leão, o mesmo Deus que está comigo, esse mesmo Deus vai me dar vitória contra o gigante. Aí Saul disse, então é você mesmo. Vai lá, que Deus te abençoe. Que Deus seja contigo. Você está entendendo? Tudo que Davi viveu nos bastidores, leão, urso, era apenas uma preparação de Deus, era um currículo para um grande dia, que teria recompensa, que teria honra, que teria promoção, onde o propósito de Deus se revelaria na vida dele. Você entende isso? Ou seja, aplicando para você, não há batalha sem sentido na sua vida. Não há luta, não há experiência que Deus não aproveite para te preparar para algo maior lá na frente, para que o propósito dele se cumpra. Agora, se Davi corresse do leão e corresse do urso, como ele convenceria Saul de que poderia enfrentar o gigante? Saul nunca deixaria, porque naquela batalha, se Davi perde aquela batalha, Saul perdia também. Era agora a batalha do filme Troia, lembra? Aquiles contra o cara lá, quem perde a batalha, 1 contra 1, o outro rei não perde, o primeiro que perde a cabeça é o rei. Saul nunca deixaria Davi, Saul deixou Davi ir por causa do currículo dele. Pergunta, irmão, qual é teu currículo? Se tem batalha, se tem luta, se tem desafio, se tem vencido, você é um murmurador que fica, não, é um absurdo isso, eu não, matar leão, quem vai me dar conta para matar esse leão aí? Aonde? Não tem ninguém nem curtido no Facebook, não vou não. Davi, em segredo, sem ninguém ver, batalhava, se preparava, e tudo cooperou para o propósito de Deus na vida. Nada é à toa na sua vida, irmão. Enfrente as lutas, cabeça erguida, crente, faça a vontade de Deus, seja santo em secreto também, vença o pecado em secreto, vença o diabo em secreto. Mas ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Deus está vendo. Santidade não é uma decoração para outros verem, não. Santidade é a sua relação com Deus. Seja santo. Vença. Mate urso, mate leão. Ninguém está aplaudindo, mas vai chegar numa hora que só você vai poder matar aquele gigante específico, porque você foi a pessoa preparada por Deus para aquele desafio. Diga ao seu irmão assim, deixa eu pregar, diga ao seu irmão assim, há um desafio que é para o teu currículo, mas você precisa ter um currículo. Você não pode queimar as etapas. Você tem que enfrentar, você tem que lutar, você tem que vencer, ainda que não tenha, tudo cooperará para o teu bem lá na frente. Cada lágrima derramada, cada luta, cada esforço, cada batalha vencida, coisas que ninguém sabe, que ninguém nunca viu, que ninguém aplaudiu, mas Deus sabe. Você está entendendo isso? Deus está falando com alguém aqui nessa noite. É Deus te preparando, é Deus te moldando, é Deus te formando. Não fuja dos leões e dos ursos. Enfrente-os. Vença batalhas particulares, individuais, dentro de casa. No casamento, vença. Com seus filhos, vença, lute, persevere. Mas está difícil, lute, persevere. No trabalho, você sozinho, mate o leão, mate o urso. E chegará um dia, chegará tempos de propósitos maiores. Deus disse, olha o que Deus fala, ó, aquele que ora em secreto, que jejua em secreto, oferta em secreto para mim, ele vence ali para mim, chega uma hora que eu recompenso publicamente.
O problema é que queremos ir para batalhas públicas e aparecer, e fazer, e conquistar, e glorificar a Deus com grandes projetos, só que a gente não tem nem currículo nenhum. Viemos de derrota, de fuga, covardia, fugindo de leão, fugindo do urso. Aí vem um gigante, eu vou enfrentar, ela vai enfrentar nada. Você entende isso? Tudo coopera para o bem daqueles que Deus tem um propósito na sua vida. Nada é sem sentido, cada lágrima, cada luta, cada dor que você já passou, que você viveu, que você venceu, tudo Deus vai usar amanhã. Deus vai usar amanhã. Pastor, já chorei muito, já doeu muito, foi muito difícil permanecer aqui. Tudo está sendo pré-usado por Deus para algo maior amanhã, para algo melhor, para algo por isso. Você crê nisso, meu amado? Você aplauda o Senhor por isso, então. Se você acredita nisso, glorifique ao Senhor por isso. Meu tempo já acabou. Deixa eu falar só mais uma coisa, então. Só mais uma coisa. Aí eu vou terminar. Essa vai ser bem rápido. Davi matou o gigante e virou logo príncipe. Casou com a filha do rei. Do pasto, foi morar no palácio. Sentava na mesa do rei de Israel. Príncipe. Morava agora numa casa de rico. Ele era rico agora. Logo virou general do exército de Saul. Não o general principal, mas ele era mais efetivo do que o general principal. Ele era um líder do exército ali. Ele ganhava as batalhas. Era um cara estimado, honrado, príncipe. Só que você sabe que Saul estava endemoniado. E Saul, ele começa a perseguir Davi. De tal forma que chega um dia que Davi tem que fugir da sua própria casa de noite por um lençol pendurado. Aí o Cinderela já virou a história da Rapunzel, ele deu para o lençol. Verdade. A mulher dele ajudou ele e tal, ele fugiu, botou um boneco lá fez um boneco, botou assim na cama, cobriu com o lençol. E Davi fugiu escondido. E sabe onde ele foi? Ele estava no pasto, né? Para o palácio. Do palácio, foi para a caverna. Pior que o pasto. Olha que retrocesso na vida. O cara está avançando, está crescendo. Daqui a pouco vem um retrocesso. Caverna. Igual José. José está crescendo. Está no mercado de escravos. Comprado de Potifar. Gerente de Potifar. Cadeia. Né? Porque a árvore que dá fruto, o agricultor limpa, corta, limita, para dar mais frutos ainda. Retrocesso. Caverna, gente, caverna é muito ruim. Caverna é muito pior que o pasto. O pasto é um lugar ainda bom, caverna é um lugar escuro, úmido. Na caverna não tem comida, não tem nada na caverna, é muito ruim morar na caverna. Caverna de adulão. Vai para lá. Que retrocesso na vida. Pastor, isso é bom? Não é que é bom, gente, é mal. Davi é mal, Saul é mal, Saul está endemoniado, o mal está em Saul, mas Deus usará esse mal para o bem daquele que ele escolheu, daquele que o ama. Olha que coisa linda. Davi virou príncipe, mas Davi era rusgado com a família. Davi não tinha muita relação com a família dele. A família perseguiu, ele não tinha muita fé, não tinha muita aproximação com a família, era distante da sua família. E esse não é propósito de Deus para ninguém. Deus não queria fazer Davi crescer brigadinho com a família, para dizer, está vendo aí, Eliabe, está vendo aí, eu cresci, você não, Deus não quer isso. Você que quer prosperar, quer crescer, para mostrar para o irmão, para a mãe, na cara do pai, do cunhado, Deus não está nesse negócio. Deus quer nos fazer crescer para ser bênção para a família. Mas pastor, você não conhece meu irmão, não conhece a minha mãe. Meu irmão é muito ruim, minha mãe é meu pai, meu cunhado. Meu Deus, quer que você seja uma bênção para ele. Os irmãos de Jesus perseguiam ele, mas Jesus os amou. Até Maria, tem hora que ela está uma enrosgada. Jesus está pregando lá e diz, diga a Jesus que a mãe dele está aqui. Ele diz, não, minha mãe é quem faz, é meu pai. Mas depois que ele faz, ele cuida da mãe, ele arruma um filho para substituir ele, João, na coisa. Filho, tua mãe cuida dela para mim, João. Tiago, um dos irmãos dele, vira o apóstolo principal ali em Jerusalém, ele ganha mais autoridade do que Pedro, num certo momento. Ou seja, Jesus foi bênção para a sua casa também. 1 Timóteo 5,8 fala, quem não cuida dos seus, em especial da sua família, negou a fé
e é pior do que o infiel. Por que você está dizendo isso? Olha que coisa linda. Davi, alguém leia para mim aí, por favor, 1 Samuel 22, versículo 1, leia aí, bem alto, alguém bem alto, com a voz bem potente, leia bem alto aí, 1 Samuel 22, 1, para a gente encerrar, leia aí. Tá bom, tá ótimo. O texto fala que a família de Davi ficou com medo quando soube que Saul estava perseguindo Davi. Com medo de também ser perseguida. A ideia é essa. E toda a família de Davi, os irmãos Eliabe, que humilhou, Jessé, a mãe, todo mundo, foram para lá, largaram Belém e foram para a caverna de Adulão. Aí Davi disse, vem para cá, meu irmão. Caverna frio de noite, imagine. Aí está Eliabe lá com frio. Vem cá, meu, dá um abraço aqui, vamos esquentar aqui. Vem cá, vamos unir aqui. Vamos ficar aqui juntinho, vamos. Aí foi restaurando. Daí pegou o pai e a mãe dele, Jessé e a esposa, versículo 3, foi no rei dos Moabitas e disse, por favor, porque o pai e a mãe ficaram na caverna, já eram idosos, por favor, cuida dos meus pais para mim, porque Davi tem um sangue moabita também, lembre que Ruth, bisavó dele, é moabita, ele vai nos Moabitas, por favor, cuide dos meus pais, e Davi restaura essa relação. Quando Davi voltar a ser rei, voltará com os irmãos ocupando cargos no reino dele. E Deus vai você retroceder, perder coisas, passar crises, para restaurar laços com pessoas, sobretudo com a sua família. Não adianta você crescer, prosperar, enriquecer, crescer ministerialmente, ser uma bênção para o mundo e brigado com família, brigado com pai, brigado com mãe, brigado com irmão. Não adianta, gente, Deus não quer isso. Tem gente que na crise, eu nunca vou pedir nada ao meu irmão, nunca. Aí Deus diz, mas não, vem para a caverna. Sai do palácio, vem para a caverna aqui, fica na caverna aqui. Aí, meu irmão, não queria lhe pedir não, mas vem para cá, vamos para a caverna. Eu não quero, eu vou mostrar à minha mãe que eu não preciso dela. Aí Deus diz, vem para a caverna. Aí na caverna se une, um abraça o outro, pede perdão ao outro, um precisa do outro, um ajuda o outro e restaura tudo. Você entende isso, meu amado? Sabe que foi bom? Deus usou para o bem. Restaurou Davi com os irmãos. Qual é a graça de você ser rei com os irmãos com raiva de você, seu pai, né, você com mágoa? Não, Davi, José também. Que adianta ser rei? Sabe o que José dizia? Meu filho é Manassés, Deus me fez esquecer a casa do meu pai. Olha o que José dizia. Ele disse, não é isso não, José. Aí trouxe o pai. Quando José pegou os irmãos, ele disse, eu quero meu pai, traga meu pai. Aí trouxe o pai. Você entende isso? Davi foi para a caverna, teve perdas na vida, para resgatar pessoas preciosas. Não só a família dele, como a nossa amada irmã leu, outros homens desprezíveis da sociedade se uniram a ele ali na caverna, que não iriam para o palácio. Esses homens nunca se uniriam a ele no palácio, porque tinham medo de ir para o palácio. Mas na caverna, ele acabou acolhendo pessoas rejeitadas. Você entende isso? Então, muitas vezes, Deus nos faz retroceder na vida, perder emprego, fechar a empresa, perder situações, passar situações difíceis. Para quê? Para ficarmos humildes e abraçar um ao outro, abraçar a família de novo, acolher quem precisa. E Davi ficou na caverna ali, abraçando, acolhendo, juntando, agregando, formando os valentes de Davi, restaurando a família de Davi, a casa de Davi. Você entende isso, meu amado? Tudo coopera para o bem daquele que ama. É só você enxergar com os olhos de Deus, os olhos do amor, da graça, não se amargurar, não se revoltar. Deus, quando eu estava bem, Deus fechou a porta. Não, Deus tem um propósito bom nisso. Senhor, o que tu queres com esse retrocesso na minha vida? O que tu queres me arrancando do palácio e botando na caverna? É para restaurar o quê? É para perdoar quem? É para abraçar quem? É para consertar o quê? Você está entendendo? Depois que restaurou tudo, agora ele volta ao palácio, mas volta amigo de Eliabe, amigo de Samar, amigo do pai, Jessé. Tudo coopera para o bem de quem ama a Deus. Vamos ficar em pé? Tudo coopera para o bem de quem Deus tem um propósito.
Tudo coopera para o bem daquele que não permite que o diabo amargure o seu coração, porque sabe, como Paulo disse, que as dores e tribulações produzem experiências com Deus, e permite que os frutos do Espírito fluam, porque sabe que nada na sua vida foge do controle de Deus. Quando Davi está na caverna, ele chega para o rei de Moabe, e fala assim: rei de Moabe, cuida dos meus pais aqui, porque eu não sei o que Deus há de fazer comigo. Ou seja, ele entende que o ir para o palácio, o vir para a caverna, é Deus. É Deus guiando, é Deus abençoando, é Deus controlando. Não há amargura, não há revolta. Há um homem que entende que o Senhor está no controle da sua vida, e de alguma forma as coisas vão se juntar para o bem dele. Você entende isso, querida? Eu quero encerrar essa palavra, a gente orar para você com um texto de Salomão, filho de Davi. Falar em Salomão, eu teria vários outros exemplos da vida de Davi, para você mostrar como as coisas se uniam, cooperavam para o bem dele. Mas não dá tempo. Vamos dizer uma coisa, olha, o pecado não coopera para o nosso bem, o pecado é ruim. O pecado é mau, o pecado é o mal. Pecado, como a Bíblia diz, o pecado é iniquidade é o mal. Mas Deus, ele é tão bom e tão misericordioso, que às vezes até os efeitos do pecado, se houver arrependimento, quebrantamento, conversão, ele usa para o bem. Por exemplo, Davi tinha várias mulheres, e foi uma confusão, os filhos brigando pelo trono, tal. Deus não quis que nenhuma delas tivesse o filho do rei. Aí Davi teve Batseba, que nasceu o relacionamento de um caso errado, que ele roubou a mulher de Urias, mas ele se arrependeu, se quebrantou. O que Deus faz? De Batseba vem Salomão, o menino que vai herdar o trono, que vai ser uma bênção. Você entende isso? Até nossos erros, quando redimidos, Deus pode transformar em acertos e fazer cooperar para a tua felicidade, para a tua alegria, para os propósitos dele na sua vida. Eu encerro com esse texto de Salomão, volto para ele, Salomão, Provérbios 3, versículo 5, Salomão fala assim: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes. Sabe o que é estribar? Sabe o que é estribo? Quem montou em cavalo? Quem montou cavalo? Estribo é aquele negócio da sela, né, que você bota o pé. Você ficar na sela só, você tem uma estabilidade. Se com o pé no estribo, você tem outra estabilidade. Salomão fala: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu entendimento, não, te estribes no Senhor. Versículo 6 ele fala: reconhece o Senhor em todos os teus caminhos. Olha que coisa linda. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Ou seja, é viver assim, o que Ele está fazendo? O que Deus está fazendo na minha vida aqui? O que Deus quer com isso? Qual é o propósito dele aqui? Eu não estou entendendo, mas eu confio nele. Eu sei que Ele está no controle. Está doendo, mas Deus está no controle. De alguma forma vai gerar bem para mim isso. Eu não entendo hoje, mas vou entender amanhã. E ainda que eu não entenda nunca, eu sei que Ele é bom. Não irei me amargurar. A carne não tomará conta da minha alma. Não me revoltarei. Não, serei uma bênção. Serei grato a Deus. Serei cheio do Espírito Santo. Procurarei cumprir meu propósito todo o tempo, porque Deus está no controle. E tudo vai cooperar para o meu bem. Tudo. Deus está trabalhando em tudo. O leão tem um propósito, o urso tem um propósito, a rejeição tem um propósito, a caverna tem um propósito, tudo tem um propósito. E tudo coisa boa. Tudo coisa boa. É Deus no controle. O deserto tem não murmura Israel, o deserto tem um propósito. Mas porque viemos aqui para Mar Vermelho, não murmura. Deus ficava assim: eita, esse é o povo chato, eu não estou aguentando esse povo, não estou aguentando esse povo, mas ficam murmurando, não entendem nada que eu estou fazendo. Eles têm que confiar em mim. O Mar Vermelho tem um propósito. É para tirar o Egito do pé de vocês. Tudo tem um propósito.
Mas está doendo, Senhor, mas eu sei, vai ter um propósito, filho. Confia, glorifica, submete-se, me ame, me adore, porque tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Pastor, você não sabe o que está na minha pele, ser uma mãe que vive isso, uma mulher que vive isso, um pai que vive isso, um marido, um filho, mas Deus sabe. Deus sabe. E isso cooperará para o projeto dele na sua história. Isso é necessário para que você seja quem Deus quer que você seja. Passe por isso da maneira certa. Mas ninguém reconhece, mas lá à frente vai ter um gigante que vai ter reconhecimento. Não dos homens, vai ter o reconhecimento de Deus, que chegou o tempo de fazer coisas melhores, maiores da tua vida. Você crê nisso, meu amado? Se o Espírito Santo está falando com você de forma especial nessa noite, vem aqui na frente fazer uma oração. Fala, Senhor, eu quero entregar minha vida nas tuas mãos. Eu não entendo, mas eu quero confiar no Senhor. Ore ao Senhor. Pastor, eu quero ficar aqui no meu cantinho. Fique, mas ore também aí no seu cantinho. Ore. Peça a Deus para guiar o teu coração com graça. Davi era gracioso, José era gracioso. Nem Davi nem José eram amargurados, nem Davi nem José eram revoltados. José, de mordomo de Potifar, vira preso, mas ele é um preso bom. De preso, vira carcereiro, é um bom carcereiro. Ele disse: Deus está no controle, Deus está no controle, Deus está no controle, Deus está no controle da minha vida. Não vou me revoltar, não vou me murmurar, não vou ficar, não, mas Deus está no controle de tudo. Vou fazer meu melhor, vou ser bênção. Eu não queria trabalhar aqui, mas está trabalhando, seja bênção. Eu não queria mais, faça o melhor, seja o melhor, faça com amor, sirva a Deus, sirva o Senhor. Tudo coopera no bem de quem ama a Deus. Pai querido, aqui está teu povo, que o Senhor reuniu aqui nessa noite. Senhor, esse povo que o Senhor reuniu aqui, do qual eu me incluo, nós não somos, Senhor, auto-escolhidos, auto-selecionados. Nós fomos escolhidos pelo Senhor, e por isso te amamos. Por isso nós te amamos, porque o Senhor nos escolheu. E nós cremos na tua palavra quando diz que tudo coopera para o bem de quem ama o Senhor, para que o teu propósito, para que Jesus Cristo seja gerado em nós, para que a imagem do teu Filho resplandeça, para que teus propósitos santos e eternos se manifestem, ainda que não compreendamos as dores, as lutas, os gigantes, os ursos, os leões, a rejeição, os retrocessos, as cavernas. Nos ensina a te adorar, nos ensina a submeter ao Senhor, a fazer a tua vontade, a nos apegar ainda mais a ti. Livra-nos da amargura que nos priva da graça, segundo Hebreus 12. Livra-nos, Senhor, do diabo que coloca revolta, porque ele é revoltado, coloca revolta em nosso coração, Senhor. Livra-nos, Senhor, da carne que é queixosa, que é ingrata, que é maledicente, e nos enche do teu Espírito, que é alegria, que é paz, que é gozo, que é mansidão, que é longanimidade, que é temperança, para que nas cavernas, nos desertos, diante de ursos e leões, ainda que não entendamos nada, digamos: eu sei que tu estás no controle. Possamos dizer como Jó: eu sei que tudo pode, está tudo no teu controle, nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. A nossa vida é tua, Senhor. Doa o que doer, declararemos que o Senhor não perdeu o controle, e que de alguma forma o nosso bem, o teu propósito, está sendo construído em nossas vidas, com as rejeições, com as dores, com as feridas, com os machucados, porque é o Senhor que nos pega no pasto e cuida de nós, e nos transporta para onde tu queres, em palácios e em cavernas. O que importa é estar perto de ti. Davi, quando pecou, ele não estava preocupado em perder o palácio. O pedido dele era: não me tire da tua presença, Deus.
Não me tire da tua presença, não me tire de mim o teu Espírito, porque tu és a minha sorte, a minha bênção, a minha herança, o meu grande amor. Confiamos em ti, papai. Diga isso a ele: confio em ti, papai. Eu confio no Senhor, sei que o Senhor está no controle, pai. Em nome e para a glória de Jesus, traz consolo, sabedoria, direção, Senhor, para cada vida, para cada coração. Em nome de Jesus. Só quem crê diz? Muito lugar. Aqueles que amam